Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101. Na aula de hoje, continuaremos o capítulo 2 e veremos sobre despesas com pessoal. Veremos também os limites para despesas com pessoal, bem como controle e despesas com seguridade social. Bom, primeiramente vamos entender o que são as despesas com pessoal. As despesas com pessoal trata do somatório dos gastos do ente federativo com ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder com quaisquer espécies remuneratórias. Bom, basicamente, despesa com pessoal, nós estamos falando de gastos com servidores, gastos com pensionistas e inativos, gastos com aqueles que estão inseridos em mandatos eletivos e militares. E essa despesa com o pessoal é o somatório total, é o somatório de todos os gastos com esses funcionários, com esses servidores. Então, isso trata da despesa com o pessoal. É importante entender que não são despesa com o pessoal diárias, serviços de consultoria, indenização, restituições. Então, nada disso faz parte da despesa com o pessoal. Bom, devemos entender também que a despesa com o pessoal ela está sob o regime de competência. Nós temos o regime de caixa e o regime de competência. No regime de competência, o importante é o caso do fato gerador. Então, aqui está sobre o regime de competência. Bom, para se aumentar as despesas com o pessoal, isso somente poderá acontecer se tiver dotação orçamentária suficiente para atender tal demanda e se estiver consoante a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, salvo no caso das sociedades de economia mista e empresa pública. Bom, então, entendemos que despesas com pessoal é gasto com ativo, inativo e pensionista. Bom, o que mais devemos entender? Como a despesa com pessoal é algo que influencia nas finanças públicas de uma maneira considerável, logo, deve-se ter e deve-se estabelecer limites para tais despesas. Esses limites, eles serão calculados em relação Esses limites serão calculados em relação à receita corrente líquida, que é como se fosse o salário do Estado, digamos assim, retiradas as deduções. Então, a receita corrente líquida é o que o Estado realmente tem para realizar os seus gastos. Então, essa receita, com base nela, serão estabelecidos os limites para despesas com pessoal. Essa tabela ela deve ser gravada, porque com toda certeza ela será cobrada na sua prova, em sua literalidade. Então, a maneira básica que eu tenho para poder gravar essa tabela é sempre começar do judiciário. Então, aqui eu ponho legislativo, judiciário e executivo. União, estados, DF, municípios. E aqui embaixo o MPU. Então, começa sempre 666. 666. A partir disso, eu venho retornando. 3, 2,5. Aqui em cima, sempre será 50 para a União, 60, 60. 50, 60, 60. 666. 3, 2,5. Aí, aqui embaixo no executivo, é sempre 40,9. 49, 54. 40,9, 49, 54. E aqui embaixo no Ministério Público, nós podemos fazer esse cálculo através da subtração entre o valor total, da porcentagem total para a União, subtraída os valores referentes a Legislativo, Judiciário e Executivo. Assim sendo, chegaremos nesse valor de 0,6
e aqui no caso dos estados, 2%. Duas observações importantes. Primeiro, no caso desses 3% do legislativo referente aos estados, é importante destacar que, no caso dos tribunais de contas da Bahia, Goiás e Pará, nesses casos, 0,4% do poder executivo vai para o poder legislativo. Logo, você vai retirar desses 49, 0,4% e passá-los para esses 3%. Vai ficar 3,4%. No caso dos limites para legislativo dos estados Bahia, Goiás e Pará. Por quê? Porque aqui no legislativo estão inseridos também os TCEs, os Tribunais de Contas dos estados. Nesse caso, nós temos também os Tribunais de Contas da Bahia, Goiás e Pará, correto? Então, nesses casos, a lei define que esses 0,4% será acrescido aqui. Bom, outro ponto importante. No caso do Executivo, para a União, 3% desse valor aqui será destinado ao pagamento da despesa com pessoal do Distrito Federal, Roraima e Amapá. Por quê? Porque a União ela é responsável pelo pagamento das despesas com pessoal desses estados, né, e do Distrito Federal, porque antes eles eram territórios, né, os quais a União exercia o seu domínio. A União que era responsável por esses territórios federais. Mesmo eles se tornando estados como Roraima e Amapá, eles continuam recebendo o pagamento correto por parte da União para as despesas com o pessoal. Certo? Pagamento das despesas com o pessoal. Bom, vimos os limites, agora devemos entender o seguinte: os casos em que não serão computados as despesas, nos casos em que ela não será computada. Bom, aqueles valores referentes à indenização por causa de demissões não serão computados, bem como incentivos, aqui só corrigindo, incentivos à demissão voluntária também não serão computados. Convocação extraordinária do Congresso Nacional. Esses gastos com convocação extraordinária não serão computados. Essas despesas não serão computadas, assim como aquelas decorrentes de decisão judicial, aquelas com pessoal do Distrito Federal, Amapá e Roraima, né? Por isso que aqui a gente não inseriu o 3% e retirou 3%, conforme foi aqui no caso dos Tribunais de Contas da Bahia, Goiás e Pará. Por isso que não houve essa alteração aqui, não foi computado. Apesar disso, saiba que esses 3% são destinados a esses estados. Bom, e não serão computadas aquelas despesas referentes aos inativos. Então, sempre lembre disso: demissões, convocação extraordinária, decisão judicial, despesas com pessoal, DF, Amapá, Roraima e inativos. Tais despesas não serão computadas para os fins de limites de despesas com pessoal. Dando prosseguimento, nós temos o controle. Bom, aqui nós devemos entender o seguinte. Vamos só aproximar. Pronto. Bom, sobre o controle, o que devemos ter em mente? Devemos ter em mente a referência constitucional e ato nulo de pleno direito. A LRF define no artigo 21 que é nulo, é inválido, de pleno direito, os atos, correto? Os atos que não atenderem aos seguintes dispositivos. Vamos lá. Primeiro, artigo 16 e 17, que vimos na aula passada, sobre geração de despesas e despesa obrigatória de caráter continuado. Então, se não atender aquelas condições para essas situações, se não
no caso da geração das despesas, não estiver a estimativa do impacto financeiro para o ano em vigência e os 2 seguintes. E no caso das despesas obrigatórias, se não atender aquelas condições, então é ato nulo. Se não atender a situação de vedação, a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, aquilo que está contido na Constituição Federal, artigo 37, que é a vedação à vinculação. Por exemplo, você querer vincular o salário o vencimento que um delegado da Polícia Civil, tentar equiparar ele com aquele que o da Polícia Federal ganha. Você querer equiparar essas espécies, isso aqui não pode. Então, é nulo. Se fizer isso, se não atender essas condições, é nulo. E por que isso? Porque estamos falando de despesas com pessoal. Então, logo, essa regra vem a calhar. Sobre dotação orçamentária e LDO, se não atender, se não observar a disponibilidade de dotação orçamentária e compatibilidade com aquilo que está disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, então é ato nulo. E, se não atender aos limites para pessoal inativo, também é ato nulo. E, recentemente, foram inseridas também outras regras, que vai ser ato nulo no caso do não atendimento na situação de aumento de despesa em final de mandato, nos últimos 180 dias, no final do mandato do ocupante de cargo eletivo. Nesse caso, não pode haver esse aumento da despesa, certo? Para que não haja um endividamento, né? Para que no último mandato, nos últimos meses, o chefe do poder legislativo, executivo, por exemplo, ele vai lá e sobrecarrega as finanças públicas, gera mais despesas para que o seu sucessor tenha problemas, né? Então isso não pode, deve ter essa responsabilização, deve ter esse cuidado. Não pode também aumento escalonado de parcelas, exceder o mandato do titular. Como assim? Por exemplo, o chefe do poder executivo municipal, por exemplo, ele vai e elabora uma lei, elabora uma proposta onde há um aumento escalonado. Então, os vencimentos de uma determinada classe de servidores vai sendo aumentado, 10% no primeiro ano, 5% no segundo, e chega até o último ano de mandato. Então, a regra está falando aqui que não pode passar esse aumento de parcelas, não pode passar o período do mandato desse titular. Então, não pode ele deixar essas parcelas para um outro titular que virá assumir em seguida. Então, isso não pode. E, por fim, não pode norma de reajuste de carreira ou nomeação que não atenda a essas regras anteriores, né, dos 180 dias. Então, não pode esses reajustes. Observe que a LRF, suas atualizações, elas trouxeram uma maior responsabilização e um foco nesses últimos mandatos, para que não haja a geração e o aumento excessivo de dívidas no último mandato de um titular, prejudicando o seu sucessor e, consequentemente, prejudicando os cofres públicos. Então, essas regras foram justamente para evitar esse problema. Temos também, no que se refere a controle das despesas com pessoal, os limites. Então, vamos só voltar aqui. Nós temos os limites de alerta prudencial e ultrapassado. Bom, esses limites eles serão em relação ao limite máximo. E esse limite máximo é aquilo que está estabelecido aqui. Então, dependendo da análise que estiver sendo feita, se for limites para despesas com o pessoal da União, no caso executivo, legislativo, judiciário, esses valores serão os limites máximos para análise. A partir disso, são estabelecidos os limites de alerta, prudencial e ultrapassado. Limite de alerta
ele será emitido quando se ultrapassar 90% em relação ao limite máximo. Então, quando as despesas com o pessoal ultrapassarem 90% do valor em relação ao limite máximo, limite de alerta. Prudencial acima de 95%. Limite ultrapassado é quando se ultrapassa o limite máximo, os 100%. Só para exemplificarmos, nós temos os limites e temos algumas medidas preventivas e corretivas. Bom, no caso do limite de alerta, o Tribunal de Contas ele ficará responsável por fazer a análise, fazer o cálculo e verificar se os limites foram ultrapassados. Se eles forem ultrapassados, então ele vai emitir um comunicado, um aviso, um alerta. No caso do limite prudencial, nós começamos com as medidas preventivas. São elas: o VAR, que é vantagem, aumento e reajustes, o ente vai ficar proibido, o órgão fica proibido de realizar esses aumentos em relação à vantagem, aumentos e outros reajustes. Ficará impedido de criar cargo, emprego ou função. Será impedido de fazer algumas alterações referentes às carreiras dos servidores, como aumento de remuneração e tudo mais. No caso de provimento, será impedido de realizar provimento, salvo para aqueles que exercem as funções de saúde, educação ou segurança. E ficará impedido de realizar horas extras, ou seja, de realizar gastos com horas extras. Sobre o limite máximo, é aquilo que nós vimos, que vai ser o nosso objeto de análise. A partir dele faremos as comparações e identificaremos o limite de alerta, prudencial e ultrapassado. Por fim, ultrapassado é quando esses limites que escolhemos, eles foram, obviamente, ultrapassados, foram superados. Passou-se os 100%. Nesse caso, não os órgãos, mas sim os entes, o ente da federação, ele sofrerá as medidas preventivas e corretivas. Bom, tudo aquilo que foi estabelecido no limite prudencial vai ser aplicado aqui e, além disso, deverá ser feita a redução em pelo menos 20% daqueles gastos com comissão e funções de confiança. Se não resolver isso, então, deverá haver a retirada de servidores não estáveis e, se isso não funcionar, deverá haver a exoneração de servidores estáveis para que haja recondução ao limite, certo? Para as despesas com o pessoal. E aí nós temos que, se não conseguir retornar ao limite no prazo de 2 quadrimestres, qual que é o prazo para o limite ultrapassado? Para recondução, 2 quadrimestres, 8 meses, 2 quadrimestres. Se isso não for atendido, então o ente vai sofrer o que nós chamamos de OTV. Ele ficará impedido de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, exceto aquelas destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Então, a exceção para as operações de crédito é refinanciamento da dívida mobiliária, do principal. E também ficará impedido de receber concessões de garantia. Ficará impedido disso também. No caso das transferências voluntárias, a exceção para elas são aquelas transferências destinadas à saúde, educação e assistência social. Observe que é diferente aqui no caso do impedimento do provimento, que nós temos segurança. Então, enquanto não forem sanadas esse limite ele não for retornado, esse valor não for retornado aos limites, então sofrerão essas penalidades os entes da federação que ultrapassarem o limite máximo. Feitas essas considerações, nós temos também algumas exceções. Algumas exceções aquelas aplicações que vimos, que é o caso de aplicação imediata das penalidades. Aqui é no caso do titular que estiver no seu último ano de mandato e se ele excedeu o limite no primeiro quadrimestre. Então, se ele excedeu no primeiro quadrimestre do seu último ano de mandato, ele vai ter que realizar
aqueles reajustes, aquelas reconduções ao limite imediatamente. Além disso, aquelas medidas preventivas e punitivas serão aplicadas também imediatamente. Deverá haver a suspensão, né, daqueles limites, daqueles prazos, daquelas penalidades em caso de calamidade. Então, em caso de calamidade, ocorre a suspensão. E a duplicação é quando o PIB estiver abaixo do valor. No caso, em uma situação onde ele foi igual ou maior que 4 trimestres. Então, nesses casos, a duplicação, aqueles prazos, eles serão aplicados em até 4 trimestres. Caso estivermos falando de PIB abaixo do valor. Bom, não se aplica ao município, né? O que estamos falando aqui é outra exceção. Desde que não ultrapasse os limites, considerando a receita corrente líquida do quadrimestre anterior correspondente ao qual se encontra o município. Então, existem casos onde não serão aplicados esses limites, certo, ao município, onde estivermos diante de uma queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior. São duas situações que temos aqui. Quando há o decréscimo das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios, situação de isenções tributárias, e quando há queda de royalties. Nesse caso, é outra exceção aos limites de alerta prudencial ultrapassado no que se refere aos municípios. Bom, aqui um ponto importante. Estamos falando aqui, por exemplo, do governo de Mato Grosso. Então, o governo de Mato Grosso, aqui estamos falando do Poder Executivo e o ente é o Estado. Se você olhar na tabela, você vai ver que o limite para despesas com pessoal para ele será de 49%. Então, se no primeiro quadrimestre do ano de 2021, último ano de mandato, se for ultrapassado esse valor de 49%, o que deverá acontecer? O governo, esse ente e esse poder, ele deverá reduzir e reconduzir ao limite. E como será feito isso? Ele deve reduzir um terço no primeiro quadrimestre e o restante deve ser reduzido no segundo quadrimestre. Lembra lá que nós vimos? Ele tem 2 quadrimestres para reconduzir ao seu limite. Então, aqui são 2 quadrimestres. Futuramente, você verá que as despesas com dívida consolidada, por exemplo, dívida mobiliária, lá estaremos falando de 3 quadrimestres. Aqui são 2. 2 quadrimestres quando falarmos de despesas com pessoal e recondução aos limites para despesa com pessoal. Por fim, nós temos as despesas com Seguridade Social. Só abrimos aqui, isso já foi visto, então vamos lá. Despesas com Seguridade Social. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total e, além disso, deve obedecer também às regras de despesas obrigatórias de caráter continuado. O que ele está falando aqui? Que nada, nenhum benefício, nenhuma vantagem no que se refere à Seguridade Social pode ser criado, pode ser modificado, alterado, sem que haja a indicação da fonte, a origem, a fonte de custeio. Além disso, não pode haver isso se não houver a análise, a observação das regras para a DOC. E nas regras para a DOC nós temos as medidas compensatórias, porque estamos aqui gerando despesa, aumentando a despesa. Então deve haver o equilíbrio orçamentário, que é realizado através de medidas compensatórias, no caso da despesa obrigatória de caráter continuado, pois as despesas com Seguridade Social são DOC. Então, nós devemos atentar-nos a isso. Porém, essas medidas serão dispensadas em situações onde há
concessão do benefício a quem faz jus, a expansão quantitativa dos serviços e para preservar o valor real do benefício. Ou seja, em outras palavras, digamos que o ente não atenda isso aqui, certo? A pessoa que quer se aposentar, que fez jus, né, a sua aposentadoria, que tem direito, ela não poderá ser prejudicada pelos erros do ente, do órgão. Então, nesses casos, ela deverá receber, mesmo que o órgão esteja errado, mesmo que eles tenham cometido esses equívocos, a pessoa tem o seu direito de receber seu benefício. Assim como a expansão desse serviço da aposentadoria, ela tem que ser expandida de acordo com a necessidade, não pode ser impedido esse direito. E deverá preservar o valor real do benefício. Então, são situações onde pode ser criado e majorado estendido, né, os benefícios relativos à Seguridade Social, mesmo que sem a indicação da fonte de custeio e a não observância da DOC. Então, essas são as situações de exceção. Então, terminamos o capítulo 2. Falamos sobre despesas com pessoal e seus limites, formas de controle e despesas com Seguridade Social. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.